Gente, boa noite. Estamos aqui hoje nas nossas lives semanais para falar um pouquinho sobre a soja, alguns mitos em relação ao consumo de soja e desmistificá-los e quais seriam as verdades em relação a respeito desse alimento. Vamos entrando aí. Mandem aí manda um aviãozinho para quem possa se interessar no tema. Encaminha para quem possa gostar e que tem medo de comer soja. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, Adri. Boa noite, Dani. Boa noite, Lica. Boa noite, Nayara. Boa noite, Lúcio. Vamos lá? Gente, então, esse tema é um dos temas mais comuns nas minhas caixinhas de perguntas. Se pode comer soja, se a soja faz mal. Acho que 80% das pessoas que vão no consultório, boa noite, Val, boa noite, Pati, elas perguntam se pode comer soja ou não, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que acontece? De onde é que surgiu essa questão em relação à soja, né? O que é a soja? A soja é uma leguminosa, boa noite, Vilma, que ela vai apresentar na sua composição isoflavonas. E aí tudo surgiu devido à presença das isoflavonas na soja. Então, o que acontece? Essas isoflavonas, elas são um fitonutriente, né? Que ela vai ter uma atuação semelhante ao estrogênio feminino. E aí, por apresentar essas isoflavonas, muita gente achou que faria uma modulação hormonal e teria alguma alteração hormonal caso consumisse essa soja, tá? Tiveram alguns estudos que eles foram feitos com poucas pessoas, com uma pessoa, com um homem, e que apresentou realmente alguns resultados negativos em relação à soja. Então, o que as pessoas fizeram? Elas se basearam nisso e começaram a disseminar essas questões em relação à soja, tá? Mas vamos falar sobre todos esses pontos aí. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão perguntando, tá bom? Deixa eu abrir aqui pra gente começar. Peraí. Pronto, gente. O primeiro ponto que eu tô trazendo é em relação ao consumo de soja e alergia em crianças. Muita gente pergunta, tá, mas e se o meu filho for vegano? E se ele precisar tomar um leite vegetal? Se ele precisar usar fórmula infantil? Qual vai ser a alternativa? Como é que ele vai poder usar fórmula infantil? A gente sabe o seguinte, que a gente não deve usar leite vegetal para crianças no lugar da fórmula infantil. Isso não existe, certo? Mas hoje em dia já existem fórmulas à base de arroz e à base de soja para as crianças de pais vegetarianos estritos. Para a criação de uma fórmula infantil, todas as fórmulas elas devem preencher, tem um pré-requisito de composição dessas fórmulas que elas têm que atender, certo? Então, a composição, por exemplo, a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, vitaminas, minerais, tem que ser semelhante em todas essas fórmulas infantis, seja ela à base de leite, seja ela à base de arroz, seja ela à base de soja, tá? Então, a gente tem aí, para crianças que não serão amamentadas por alguma razão, elas podem utilizar a soja, a bebida, a suplementação de soja, caso os pais queiram. E aí, o que é que a gente tem de estudo científico a respeito disso, tá? A gente tem que uma baixa prevalência de desenvolvimento de alergia em crianças quando elas consumiram esse leite de soja, essa fórmula infantil à base de soja. Não é o leite de soja, é a fórmula infantil à base de soja, tá? Então, não é um problema a gente querer, por exemplo, se você não quiser que seu filho tome leite de vaca, não quiser que ele tome fórmula infantil à base de leite, ele pode consumir a base de soja. A gente não tem ainda no Brasil, para bebês prematuros, nenhuma fórmula infantil que seja de origem vegetal. E as fórmulas que a gente tem que são de origem vegetal, elas têm uma vitamina D que ela não é vegana. Então, eu não posso dizer que essas fórmulas infantis, mesmo elas sendo à base de soja ou à base de arroz, que elas são fórmulas veganas, mas que elas não têm leite na sua composição. Então,
a gente tem que... essas crianças, elas não vão ter um risco maior de alergia caso essa soja seja consumida nessa idade infantil, tá? Então, isso é um mito. Se você quiser que o seu filho não tome leite, desde que ele nascer, ele não precisa tomar leite. Não precisa fazer introdução de fórmula infantil de leite vegetal, de fórmula infantil de leite de vaca, e pode fazer a base de soja ou a base de arroz. Beleza? Joia! Bora lá. Aí, continuando aqui, também tem uma questão em relação ao consumo de soja na infância, na adolescência, na puberdade e na puberdade precoce, né? Porque muitas pessoas questionavam... Oi, Camila, boa noite. Oi, Clébia, boa noite. Muitas pessoas questionavam se a soja não ia causar um desenvolvimento precoce em meninas, né? Por conta dessa composição da soja. Então, será que eu vou ter um desenvolvimento, uma menstruação precoce, uma menarca precoce, uma puberdade precoce por conta do consumo de soja? E aí o que a gente tem é que a soja, ela não vai influenciar no desenvolvimento de puberdade e de menarca precoce. Então, mesmo que tenha na composição esses fitoestrogênios, não vai causar desenvolvimento, não causar menarca nem o desenvolvimento precoce dessas moças. E aí eu vou falar aqui para vocês que muito da questão da soja no Ocidente é um mito, mas quando a gente pensa no Oriente, muito mais pessoas consomem soja no mundo. Então a gente traz aí vários mitos em relação a esse consumo, mas a gente vai falar que também tem a composição da soja, a transgenia da soja e qual soja que a gente deve consumir, deve escolher, certo? Além disso, também tem outra questão que é em relação à soja causar câncer de mama. Tá? Muita gente acha, não, mas eu tenho histórico de câncer de mama e eu não posso consumir soja. E acontece, a verdade é o contrário, que a soja ela pode ter um efeito protetor para o desenvolvimento de câncer de mama, certo? Então, talvez, quando a gente pensa aí nessas comparações e nesses estudos, se a gente quiser ter uma prevenção maior de alguns tipos de câncer, nesse caso, no câncer de mama, seria interessante a gente consumir esse alimento de origem vegetal. Sabendo que o câncer é uma doença multifatorial, né, que não vai ser somente a questão da alimentação, mas que a alimentação influencia bastante, e que a gente pode modular através da qualidade desse alimento. Então, tornar essa alimentação menos inflamatória. Então, seria uma boa alternativa o consumo da soja para, inclusive, ter a proteção em relação ao câncer de mama, tá? O que mais que a gente tem aqui? Tô trazendo todos os mitos, né? Pra gente ir discutindo. E aí um ponto que ele é bem polêmico, mas ele é bem verdadeiro, é que o uso de contraceptivos orais, né? Que normalmente somente as mulheres usam, né? Ele está muito relacionado ao desenvolvimento de câncer ginecológico. Então, câncer de colo do útero, câncer de endométrio, está muito relacionado ao consumo, à utilização de contraceptivos orais. Então, na verdade, a culpa não é muito da soja, é muito assim, será que nós mulheres não estamos usando muitos hormônios e aquelas doses pequenininhas que o ginecologista fala, e, gente, eu não sou ginecologista, tá? Mas, assim, é um questionamento para se fazer. Já que tem estudos que mostram que o uso de contraceptivos orais pode ser um grande causador no desenvolvimento de câncer, câncer ginecológico, a gente pode se questionar também quais são as melhores alternativas, né? Boa noite, Dani! Quais são as melhores alternativas de prevenção, certo? E aí também foi comprovado, como eu falei anteriormente, que não teria relação, né, com o desenvolvimento de câncer de mama. E bora ver aqui em relação aos outros tipos de câncer. Quando a gente fala de hormônios masculinos, todos os homens que entram no consultório, eles perguntam se podem comer soja, porque tem medo que cause alguma alteração hormonal, né? E esses estudos mostram que não vai causar infertilidade em homens e também não vai causar alteração hormonal nesses homens. Teve um estudo que ele foi feito, que começou a se questionar isso, qual o motivo que isso aconteceu, né? Como eu falei anteriormente. Teve um estudo que foi feito
que teve um rapaz que ele tinha uma série de comorbidades e aí apresentou algumas alterações hormonais. Foi um rapaz, tá? Mas a gente não pode correlacionar que foi uma função dessa soja. Por quê? Porque o consumo dessa soja era um consumo muito excessivo, era tudo à base de soja o tempo todo. E aí nem assim a gente tem uma grande população que vá comprovar que isso acontece. Mas qualquer alimento, quando a gente consome, a gente tem que pensar no equilíbrio alimentar, né? Então, quando a gente pensa, preciso consumir leguminosas, a gente vai pensar em feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e amendoim. Então, a soja entra como uma alternativa, como as outras leguminosas, como o feijão entra. Então, não existe dieta equilibrada com apenas um grupo alimentar em todas as refeições. Vocês entendem? Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar. Então, a soja ela não vai causar alteração hormonal e nem infertilidade nesses homens. Outro ponto que é muito importante falar é a questão do câncer de próstata, né? Que aí também não existe nenhuma comprovação que a soja estimule o desenvolvimento de câncer de próstata e, pelo contrário, pode haver também um efeito protetor, assim como o câncer de mama. A soja apresenta um efeito protetor. O câncer de próstata, para os homens que consomem essa soja, teriam também um efeito protetor. Então, seria sim um alimento positivo para a saúde masculina, certo? Outro ponto, e é a mais comum de todas, né? Se quem tem alteração na tireoide pode consumir soja, tá? Então, gente, é o seguinte, quando o médico recomenda que você tome o remédio em jejum, é para que não haja nenhuma interferência na utilização daquele medicamento. Nenhuma vitamina, nenhum mineral, nenhum nutriente, nada, certo? As pessoas que fazem reposição, enfim, tiraram a tireoide ou que estão fazendo reposição do hormônio da tireoide, elas utilizam esse medicamento em jejum para que não tenha alteração na absorção do medicamento. Qualquer interferência vai diminuir a absorção desse medicamento, beleza? Se eu cumpro com todo o protocolo, tenho que esperar meia hora, tenho que esperar 1 hora para depois me alimentar, isso seria com soja ou com qualquer outro alimento, não vai causar nenhum tipo de dificuldade na absorção do medicamento. Então, se você segue o protocolo, não tem problema nenhum. Isso serviria para soja como para qualquer outro alimento. E outra coisa, né? Se você tem alguma alteração na tireoide, ou se você teve, ou se você não tem tireoide, a soja não vai desenvolver nenhum tipo de alteração, não vai causar nenhum tipo de alteração, nem vai piorar a saúde da sua tireoide por conta disso, por conta do consumo da soja. Certo? Vamos lá. E aí, outra questão que ela é muito comum é a questão da transgenia e é a questão do tipo de soja para ser consumida, certo? Então, a gente já viu que o consumo de soja não vai causar desenvolvimento, alteração hormonal em homens, infertilidade em homens, não desenvolve câncer de próstata, não desenvolve câncer de mama, não vai desenvolver câncer de endométrio, de colo do útero, nada disso, certo? Porém, que soja é essa que a gente consome? A maior parte da soja no Brasil ela é transgênica. E aí isso vale para qualquer alimento transgênico. Se eu tenho condição de escolher, se eu posso escolher o consumo de alimentos orgânicos e não consumir alimentos transgênicos, a gente deveria fazer isso com qualquer alimento e não somente com a soja. Mas como boa parte da soja no Brasil ela é transgênica, está muito relacionado que eu não posso consumir a soja porque ela é transgênica. E, na verdade, a gente não deveria consumir alimentos transgênicos. Porém, aqui no Brasil, muitos alimentos são transgênicos, as pessoas consomem e elas não sabem nem que são transgênicos, tá? Por quê? Porque antigamente a gente tinha um símbolozinho do T, né, de transgenia, que hoje ele não é mais obrigatório a utilização dessas embalagens. E aí, o que é que a gente tem? Que talvez a população ela não esteja consciente de que ela está consumindo alimentos transgênicos e deveria se preocupar com todos os alimentos de uma forma geral. E aí você pode consumir essa soja orgânica ou não transgênica. E qual é o tipo de soja consumida? A gente tem alguns tipos. A gente tem a proteína texturizada de soja e a gente tem o grãozinho de soja, certo?
A proteína texturizada de soja, a maioria delas, não é só soja que tem na composição. Ela vai ter corante, ela vai ter alguns aditivos, alguns conservantes. Então, também não seria o mais recomendado. Então, quando for... Normalmente, no supermercado, quando você compra PTS, não tem orgânica e não transgênica. Mas se você for em loja de produto natural, em armazém do campo, você consegue encontrar soja orgânica, até proteína texturizada de soja orgânica, e sem corante também. Então é sempre pensar qual é a forma que a gente consome o feijão. A gente não consome feijão e só vai ter o grão de feijão. Então a melhor forma seria consumir a soja e somente o grão de soja. Ah, mas a PTS é mais gostosa. Então se for consumir a PTS, olha os ingredientes. Avalia o que é que tem nessa composição. E aí também não teria problema consumir. Certo? Então, gente, se a gente for pensar aí dentro das leguminosas, a soja seria a opção que tem mais proteína, né? Seria a leguminosa mais rica em proteínas. Tem um paladar que eu acho que ele é bem gostoso, né? Então a gente poderia consumir mais soja, sendo ela não transgênica, orgânica e sem corante, como se ela fosse feita que nem um feijão. Ou então, se a gente quiser comprar PTS, a gente compra não transgênica e sem corante também. Certo? Então é isso, veja, a gente não tem aí nenhuma contraindicação para o consumo dessa soja, nem para criança, nem para gestante, nem para quem tem alteração de tireoide, nem para quem faz reposição hormonal, nem para homens, nem para mulheres. Na verdade é bem mito mesmo que o consumo de soja pode causar algum problema na saúde, certo? E aí, vocês têm alguma dúvida em relação à soja? Me contem. Contem aí. Se clareou as ideias aí em relação a essa soja. Onde comprar soja não transgênica orgânica? Empório Pura Vida e Armazém do Campo. Empório Pura Vida e Armazém do Campo. Se alguém souber outros lugares, pode colocar aqui. Eu não sei. Aqui em Recife, eu sei que no Empório Pura Vida e Armazém do Campo. Tá? Comprem soja. Sobre cozinhar, soja cozinhar, perde muito nutriente. Luli tá perguntando aqui em relação a se cozinhar soja e congelar se perde muito nutriente. É ótima pergunta. Então, é o seguinte, gente. Não tem como a gente consumir essa soja sem cozinhar, né? Embora eu tenha uma paciente que ela pega a proteína texturizada de soja que ela compra, não transgênica e sem corante. Disse ela que ela pega um chocolate vegano, 70%, derrete em cima da PTS, bota no congelador, ela sem cozinhar. E ele fica parecendo um bicho. Eu nunca provei. Mas seria uma alternativa de consumi-la. Porém, eu não sugiro. Por quê? Porque toda leguminosa a gente sugere que ela seja cozida para diminuir os antinutrientes, entendeu? Aí, beleza, se a gente vai cozinhar e se vai congelar, eu acho uma alternativa incrível. Porque você consegue variar, você consegue ter uma dinâmica melhor na sua cozinha e você não tem que estar o tempo todo preparando alimentos. Em relação à perda de nutrientes, qualquer processamento, seja ele o cozimento, seja ele o congelamento, perde um pouco de nutriente, mas não vai perder muito nutriente. Então, eu acho que a melhor alternativa é realmente congelar e sempre ter essas opções saudáveis dentro de casa. Acho incrível, Luli. Pode cozinhar, e assim, a questão da forma de cozimento, você pode fazer que nem você faz o feijão, ou então pode fazer que nem você faria, sei lá, uma carne moída, que fazia antes, né? Botar molho de tomate, shoyu, cominho. Também fica bom também. Mas pode cozinhar sem problema. Aí tia Valéria. O que Valéria tá perguntando? Ela tá perguntando em relação ao protocolo Low Food Map. Eu vou explicar o que é isso. É o seguinte. Tem algumas pessoas que a gente aplica um protocolo de restrição de alguns alimentos porque elas têm uma fermentação no intestino que causa desconforto, causa gases, causa diarreia, causa distensão abdominal. Então, a gente aplica um protocolo de Low Food Map, que são esses carboidratos, né, que vão ter essa fermentação aumentada, tá? No caso da soja, a gente exclui a soja desse protocolo, só inclui o tofu, tá? Só inclui o tofu. Pode ser, se for o tofu. Se for
for no protocolo Low Food Map, a gente não coloca a soja em grão, não. Também não coloca as outras leguminosas, não. A gente só coloca feijão verde, em alguns casos, e tofu, e aí coloca outros alimentos para complementar as proteínas. A gente coloca quinoa, a gente coloca... em alguns casos a gente pode botar amendoim, tá? Aí dá pra gente, enfim, ir organizando o protocolo. Mas, de via de regra, Low Food Map só vai ter tofu e, em alguns casos, feijão verde. Certo? Camila tá perguntando sobre a PVT. PVT é proteína texturizada de soja, é isso? Sobre a PVT em lata. Camila, eu não sei como é essa PVT em lata. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu vou olhar. Eu acho que deve ser proteína texturizada de soja. Acho que é PTS, né? PTS em lata. Me fala aí como é, que eu vou procurando aqui. Dani tá falando aqui. Amei, confesso que nunca fiz a soja desde que aderi ao vegetarianismo ano passado. Nunca comprei também porque o gosto de PTS não me agrada e eu não tinha experiência suficiente. Agora vai. Ah, Dani, perfeito. Veja, consuma a soja em grão, então. Se o gosto da PTS você não gosta, né? Consome a soja em grão também. E outra também, se não gostar de soja, não precisa, entendeu? A gente tem todo o universo, toda outra variedade de leguminosas pra utilizar. Ai, perfeito. Valéria tá dizendo aqui, feijão verde, me dei bem e vou começar essa semana com tofu. É um protocolo que ele é bem chatinho, Val. É um protocolo que ele é bem chato. Chato porque ele restringe muito a leguminosa, que é a base da alimentação vegetariana, né? Mas quando a gente consegue excluir todos os alimentos para depois a gente reinserir, tratar o intestino e depois reinserindo esses alimentos, a gente tem um resultado muito bom, tá? E não é para sempre, não, tá? É só um protocolo, não é para sempre não consumir as outras leguminosas e os outros alimentos. Vilma tá perguntando aqui, Nath, não entendi o que você falou do feijão verde. Vilma, nesse protocolo, que é o protocolo que a gente vai excluir alguns alimentos da alimentação para tratar esse intestino, que eles causam, que esses alimentos eles causam uma fermentação maior, a gente tem alguns casos que conseguem inserir o feijão verde, tá? Se eu for pensar bem na regra mesmo, a gente colocaria só o tofu. Mas como fica muito restrito, eu consigo colocar o feijão verde porque ele vai fermentar menos do que os outros feijões. Então, a gente conseguiria inserir. Mas, gente, para quem não faz esse protocolo, todas as leguminosas podem ser consumidas, certo? Pode ser consumida feijão, ervilha, lentilha, feijão carioca, feijão preto, todas elas podem ser consumidas. Ui! Certo, minha gente? Olhem só, a gente vai ter lives semanais com diversos temas. Se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês estão querendo ouvir, conversar aqui, pensem e mandem pra mim pelo direct, certo? Nath, estou querendo ouvir sobre isso, vamos conversar sobre aquilo. A ideia desses encontros semanais é conversar mesmo, a gente trocar uma ideia e desmistificar alguns pontos, reforçar outros. Não necessariamente precisa ser sobre nutrição vegetariana, tá? A gente pode conversar sobre diversos pontos em relação à alimentação, comportamento, bem-estar. E aí eu estarei aqui com vocês toda semana. Hoje foi o nosso primeiro. Na verdade, a gente tinha feito antes da jornada, né? Foi o nosso primeiro encontro depois da jornada. E toda semana a gente vai ter esse encontro. Se vocês gostaram dessa live, encaminhe aí, né? Manda um aviãozinho para quem possa se interessar. E na próxima semana a gente vai estar de volta. Tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima semana.